E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aparentemente quer manter o governo refém, por uma série de razões, né? O governo não pode vetar absolutamente nada do que passa pela Câmara que instantaneamente provoca a ira de Arthur Lira. O Congresso brasileiro hoje domina cerca de 25% de todo o dinheiro que sobra para investimento. Para a gente ter uma ideia, vamos imaginar aqui o orçamento da nossa casa. Você ganha R$ 100. Dos R$ 100 que você ganha, 95 estão comprometidos com alguma coisa. Conta de luz, conta de água, condomínio, isso e aquilo. Você recebe 100, 95 já era. É para pagar boleto. Sobram R$ 5 para você fazer o que bem entende. Desses R$ 5 que sobram, 25% deles ficam com alguém que determina o que você vai fazer com esses 25% dos R$ 5. Basicamente é isso que está acontecendo. O orçamento do país, 100% dele, né? Você pega os 100%, desses 100%, mais ou menos 95%, tem gente que fala em 94%, 96%, vamos tirar a média. 95% dele é totalmente comprometido, com pagamento de pessoal, com aposentadoria, 95% comprometido. Sobram 5% para fazer tudo, para investir, para, enfim, para que os ministérios, os ministros, as ministras tomem suas decisões. A Câmara dos Deputados, especialmente, o Senado também, mas a Câmara dos Deputados passou a avançar sobre esse dinheiro cada vez mais. E hoje domina 25% desses 5% apenas que sobram para a tomada de decisão do Poder Executivo. Por que isso é ruim? Por quê? Porque esse dinheiro passou a vazar em volume tão grande pela Câmara dos Deputados especialmente, que começou a faltar para os ministérios. E quem tem a visão macro do que um governo está fazendo é o governo, é o Ministério. Então o Ministério da Saúde tem a visão macro de como ele precisa usar ou investir o dinheiro que sobra. O Ministério dos Transportes é quem tem a visão macro de como ele deve investir o dinheiro que sobra. O Congresso Nacional vai avançando sobre esse dinheiro, tem algumas emendas que são obrigatórias a serem destinadas para a saúde, mas tem outras emendas que são de utilização livre por cada parlamentar. É verdade que existem determinados assuntos ou determinadas demandas de uma cidade que só são de conhecimento de um parlamentar, um deputado. Precisa construir uma creche num bairro tal da cidade tal. Precisa reformar a ponte que liga a cidade tal à cidade tal. Tem de canalizar um córrego que passa no meio de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O deputado serve, claro, para estabelecer esse contato com uma pequena cidade, mas virou a farra do boi. Tanto é assim que nunca se comprou tanto trator como a União compra para entregar para prefeituras, porque o trator dá visibilidade, nunca se asfaltou tanta rua com dinheiro da União, porque é outra coisa que dá muita visibilidade. E aí, compra trator, asfalta a rua, falta dinheiro para o macro, para aquilo que está sendo visto de cima, para a implementação de um determinado programa de saúde pública, ou de infraestrutura, ou de segurança pública. Há uma cobrança, especialmente do Executivo, que diz o seguinte: olha, muito bem, podemos aqui confeccionar juntos o orçamento, mas estamos chegando a um determinado ponto em que vocês estão comprometendo aquilo que a gente quer fazer. O presidente Lula vetou de mais de 50 bilhões de reais, ele vetou quase 6 de uma determinada modalidade de emenda. Nem isso o Congresso Nacional aceita. Nem esse dinheiro o Congresso Nacional quer devolver para formatação de política pública. Descontente com a articulação política do governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, usou seu discurso na abertura do ano legislativo para enviar uma série de recados ao Palácio do Planalto. Diante de uma plateia de parlamentares e ministros, cobrou o cumprimento de acordos firmados, disse que errará quem apostar na inércia da casa, ou seja, na falta de movimento da casa por causa das eleições municipais, e elevou atenção na queda de braço pelo controle do orçamento, ao dizer que o orçamento pertence a todos e não apenas ao Executivo. Ao mesmo tempo, se comprometeu em colocar em discussão propostas da área econômica consideradas prioritárias pelo governo Lula. Os recados de Lira: o orçamento de todos, em sinal de descontentamento com vetos feitos por Lula, as emendas de comissão, ou seja, cada comissão também tem direito de indicar as suas emendas, a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Saúde, a Comissão de Infraestrutura, a Comissão de Cultura. Lira disse que parlamentares não são meros carimbadores de decisões do Executivo e conhecem as necessidades de pequenas cidades, o que é fato,
como nós já lembramos aqui, a emenda é um instrumento super interessante de participação do legislativo no orçamento público. O que não dá para o que não dá para transformar é o orçamento numa grande emenda. E essa é a queixa. A agenda econômica, apesar das farpas em relação ao orçamento, Lira se comprometeu em avançar com propostas da área econômica defendidas pelo governo. Cumprimento de acordo. Em meio a um racha com o ministro Alexandre Padilha das relações institucionais, Lira cobrou cumprimento de acordos por parte do governo. O desentendimento se deu por causa da destinação de emendas parlamentares. Aqui ele tem um ponto. Se foi prometido, tem de cumprir. Não dá para prometer, virar as costas e ir embora. O exagero é pedir a cabeça do ministro. O presidente da Câmara dos Deputados quer a cabeça do ministro de Relações Institucionais. Aí, me parece, é aquela tentativa de manter o governo refém, de ir asfixiando o governo. Não faz o que o Lira quer, troca o ministro. Não faz o que o Lira quer, ele não conversa com determinado ministro. Não faz o que o Lira quer, ele pune no plenário. Aí, de fato, não parece algo justo. Sem inércia. Lira também disse que errará quem apostar na omissão do Congresso por causa do ano eleitoral, que costuma esvaziar a casa no segundo semestre, quando deputados e senadores ficam em seus estados para ajudar nas campanhas de aliados. De fato, tem razão o presidente da Câmara dos Deputados quando diz que o orçamento não é do Executivo, que o orçamento é uma peça elaborada pelo Executivo ou pelo Legislativo. Cabe ao Legislativo mexer as peças ou dizer para onde o Estado tem de caminhar, para onde deve ser destinado determinada quantia de dinheiro público. Daí a transferir emenda instantaneamente da conta de um ministério para uma prefeitura, ninguém sabe como, porque nem para onde, para comprar trator e asfaltar a rua, são outros 500. Né? O fato é que o governo vai ter de lidar com um Arthur Lira cada vez mais poderoso, com um Arthur Lira que tem um poder, não sei se excessivo, mas muito grande sobre o plenário, e alguém que faz questão de a todo instante, quando convocado, faz questão de demonstrar a autoridade que tem.